depois habilita aí. Oi, oi pessoal, estamos iniciando a live, esperar a Monja Conha entrar e então nossa conversa hoje, né, vai ser vinculado, né, ao Zen Budismo e essa relação, né, da segurança pública, da não violência, né, questões vinculadas assim a essa pauta. Então, não sei se vocês conseguem fazer as perguntas aí. Enquanto isso, a gente espera ela entrar. Só aguardar. Vão colocando as questões de vocês, né? E já chamem os amigos, chamem as outras pessoas aí pra gente fazer essa live. Vamos ver se ela aparece aqui pra mim. Quando ela entrar, eu chamo ela. Vamos esperar. Vocês estão me escutando bem? Só escrevam pra mim aí. Me digam. O Rogério é... Isso aí, Rogério. Vamos só aguardar mais uns minutinhos, né, pra Monja entrar. Vão mandando as perguntas de vocês, pessoal. Tá? E convidem os amigos. Tá parado? Não, digo que ficou muito bom uma foto. Ah, ficou. Vamos ver. Vamos ver a Monja. Ó, Danusa entrou, Aline. Tudo bom, Aline? Graciela, Osmar Montiel, Oia Gomes, Cícero, Gustavo de Moraes, Vanusa. Bom, bem-vindos. Está esperando a Monja entrar, tá, pessoal? Vão entrando, vão divulgando. Eu já vou chamar ela aqui. Não vai ser pelo YouTube hoje, depois a gente vai colocar pelo YouTube. A Mimizandre, Pedro, Yanianki Queiroz. Boa noite, Mimi. Ó, o Thiago Freitas. Fala, Yan Queiroz, beleza? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha lá no dela, se tem. Trabalho e espiritualidade, ter essa visão também dentro da política é fantástico. Que momento, né? Legal. Ó, o Daniel dizendo que já volta. Ó, entrou a Monja. Vamos lá, pessoal. Entrando aí. Oh, Oi, Leandro, Orochi. tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Você está me ouvindo bem ou Bom. quer que eu ponha o headphone? Vamos ver. Vamos ver. Às vezes piora em vez de melhorar, né? Nunca se sabe. É verdade. Muito bem. Pronto. Melhorou? Piorou? Melhorou.
Muito bom. Melhorou, melhorou. Muito Fazer a bem. abertura, vamos fazer a abertura, CC? Vamos. O Então Dharma, tá, incomparavelmente incomparável. profundo, infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. E é bom explicar para as pessoas o que é isso, né? Dharma significa lei verdadeira. O que é que Buda percebeu? Através das práticas meditativas e seus questionamentos sobre vida, morte, existência, ele percebe que existem algumas leis, algumas regras que regem o universo. Uma delas é que não há nada fixo nem nada permanente. Segundo a lei da causalidade, tudo está interrelacionado com tudo. Disto surge aquilo, daquilo surge aquilo outro, e é uma trama de interrelacionamentos, todos transientes, todos passageiros. Existe um estado chamado nirvana, de paz e tranquilidade, que é um estado de plenitude, através da sabedoria, através da compaixão é que a gente acessa. Então, esses são os princípios básicos do budismo, né? Que vai se chama o Dharma de Buda. Não há nada fixo nem nada permanente, nem o eu. A gente fala, eu sou fixo, não é nada. A gente foi um bebezinho, né? Teve um corpinho pequenininho que foi se transformando e a gente mal reconhece aquele bebê na gente agora, né? Como você vai ver quando você tiver 70 anos, Rafael, você vai ver que bonitinho, Leonel. Leonel com 70 anos fala assim, nossa, bem que a Bom já falou. O corpo muda, a mente muda, tudo muda. Então a gente perceber isso, que não é fixo, não é permanente, mas não é porque não é fixo nem permanente que a gente faz o que dá na telha, porque na verdade está tudo interligado. E quando você mexe na trama da vida, o que você fala, faz e pensa, mexe na trama da existência. Então vai repercutir. Por isso que jogar xadrez, eu não jogo, mas para quem joga xadrez, é interessante isso de pensar. Este movimento pode levar àquele outro movimento que eu vou precisar fazer mais este. Porque às vezes as pessoas só pensam muito curto prazo, né? Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E daí? Vai acontecer uma porção de outras coisas. Eu tenho dito que quando uma pessoa morre agora na pandemia, não é só pai, mãe, filho que fica triste. Um ser humano tem inúmeras relações. Relações de trabalho, relações de vizinhança, relações de pessoa que encontra na rua, no bar onde tomava café. Então, toda uma grande trama da existência fica alterada com a morte de alguém. Não é só uma pessoa que morre e é só o pai ou o filho que ficou triste, né? Tem uma trama muito grande. E assim a vida também. Quando nasce uma criança, também começa a ter inúmeros relacionamentos. Então, quando a gente percebe isso, a gente começa a ter mais atenção em como fala, que palavras usa. Né? Evitar palavras que são pesadas, que são desagradáveis, que podem provocar raiva no outro, agressão no outro. Né? A gente procurar usar palavras adequadas, adequadas às circunstâncias. Você conhece o Dengaku Sensei, né? Dengaku Sim, Sensei, sim. brigadiano de muitos anos, né? E o pessoal que trabalhava com ele na brigada gostava muito, porque disse que ele era muito educado, mesmo prendendo a pessoa, dando uma boa sacudida, mas não tinha ódio, né? Isso que é interessante, não ficar com raiva da pessoa que você está prendendo. Por pior que seja o carinha, por pior que seja o crime, a pessoa também é vítima de uma sociedade violenta. Eu sempre penso, quando eu vejo uma pessoa com princípios e valores muito estranhos, eu penso, nossa, era um bebezinho. Um dia nasceu tão bonitinho, um bebezinho com as perninhas assim. E que experiências passou na vida para se tornar isto? Onde foi, né? Inúmeras causas e condições, não é uma só, são várias. E tem pessoas que não têm condições de fazer opções diferentes. Tem alguns que têm. E o que a gente tem que prover é isso, né? Dar condições de mudar. Porque às vezes nasceu no lugar, sei lá, filho de bandido, todo mundo é bandido na família, todo mundo é drogado, todo mundo está lá liderando o crime, e nasce um carinha lá no meio que fala, não, não quero isso. Como tem filhos de monges no Japão que não querem ser monges. Tem filhos de policiais que não querem ser.
está fazendo bem, que não está, né? Tem pessoas que não querem seguir. O pai é médico, eu não quero ser médico. E a gente sabe que mesmo nascendo numa determinada circunstância, você pode ser diferente. E é isso que a gente pode oferecer ao mundo, né? Não interessa a sua ancestralidade, você não está fechado por isso. Você faz escolhas. Mas diga, o que você quer falar comigo? Já falei demais. Não, eu quero escutar a senhora, né, Rocha? Eu acredito que a gente tenha, bem lembrou o Dengaku Sensei, né, que é brigadiano da reserva agora, policial militar aqui do Rio Grande do Sul, e a Shoden Sensei, né, que é a minha sensei. Enfim, a gente tem toda uma relação aqui no Via Zen com essa vinculação da segurança pública e do Zen budismo. E muitas vezes as pessoas acreditam que o Zen é uma forma de, vamos chamar assim, de não ação, de nunca agir de forma violenta, né, como se nunca, digamos que sempre fosse possível achar uma saída não violenta para conflitos. E eu acho interessante a gente conversar sobre isso, principalmente vinculando a segurança pública, porque muitas vezes, numa situação de legítima defesa, numa situação, a violência acaba tendo que entrar, né? Sim. E como é que a gente lida com digamos, com essas contradições, com esses paradoxos. Então, eu acho interessante a gente, né, essa era a ideia, mais ou menos, a gente conversar, que eu tinha, assim, escutado da senhora, para a gente falar sobre esses aspectos, né? Porque, por exemplo, no Japão, os samurais, né, eram muito vinculados ao Zen e tinha toda essa questão da morte, da vida-morte. Então, era mais ou menos por aí, Sensei, que eu tinha a ideia de a gente conversar. Eu gosto muito de lembrar do Musashi Sensei, né? Musashi Sensei, a história dele, você conhece, né? Você leu o livro dele? É uma maravilha, né? Eu recomendo, tem uma tradução maravilhosa em português, tem filmes. Musashi Sensei era um menino muito bravo. Ele saía na rua provocando gente, ele se torna um samurai, ele usava 2 espadas e brigava toda hora, ia matando mais gente do que podia e foi preso. E a polícia pegou o menino e vai levar, no Japão existe a pena de morte, ia ser levado para ser morto. E passa na frente do templo de um monge, Takuan, e o monge Takuan com o menino. E sabe a história dele. Então o Takuan diz para os policiais, imagine, hoje em dia, se a gente falar para o policial, me deixa o menino aqui que eu vou cuidar dele, ninguém vai deixar, né? Naquela época, o Takuan Osho fala, deixa o menino aqui comigo, pendura nessa árvore, que eu dou um jeito nele. É uma coisa que hoje em dia seria impossível, né? Você levando um bandido para a cadeia e eu dizendo, não, deixa o bandido aqui comigo que eu cuido dele, ninguém vai deixar. Nós estamos falando na Idade Média no Japão. E Takuan Osho pendura ele de ponta cabeça e fica insultando ele. E ele vai ficando uma fera. E quando vai ficar bravo, fica cuspindo, xingando e se revirando todo. E Takuan ainda faz pouco dele e diz, essa sua raiva pessoal, individual, não é suficiente para tirar você da árvore. Se você tivesse uma indignação que fosse além de você, eu tiraria você da árvore. E aí ele fala, me ensine. Você está ouvindo? Não estão ouvindo? Não está ouvindo? Deixa eu ver aqui. Agora eu parei de ouvir. Tá saindo som aí? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se... Agora veio. Vamos ver. Não, consegui aqui. Agora está mais alto. Aí voltou. Agora acabou. Agora voltou. Eles estão gostando da história, está dizendo que a história é linda. Não, boa. Agora voltou. Então, vou continuar. Então, aí ele deu palavra de samurai, né? Porque mais bandidão que fosse, ele tem a palavra dele, a palavra respeitada. Então, o monge tira ele da árvore, põe ele num quarto fechado com livros de estratégia militar. Ele quer ser um militar, então vai estudar estratégia. Não é só da boca para fora, vai estudar. E, ao mesmo tempo, vai estudar a si mesmo. E aí que a coisa mudou. Ele fica 3 anos, recluso, estudando. E quando ele sai de lá, ele sai uma outra pessoa. O que a gente gostaria muito que as nossas prisões fizessem, as nossas casas de detenção, a reeducação fosse isso. Mas, infelizmente, a gente não está dando conta, porque a ideia era esta. Então, ele entra
ele vai estudar a guerra, ele quer ser guerreiro, então vai ser um bom guerreiro, e ao mesmo tempo vai se autoconhecer. E quando ele sai, ele diz assim: eu estou sempre lutando comigo. A pessoa que eu luto sou eu. Ele passou a respeitar. Ele não respeitava seus adversários. E, de repente, ele começa a respeitar. E é aí que a carreira dele de samurai cresce. Porque é um homem que se conhece. Ele não é controlado pelas emoções. E é isso que eu acho que é muito importante quando a gente fala de políticas públicas de segurança, que as pessoas que trabalham como representantes desta política pública, da segurança pública, têm que se autoconhecer muito, porque é fácil ser controlado pela raiva. Você encontra uma pessoa que está furiosa, um assaltante, um ladrão que está cheio de ódio, de raiva, é muito simples a gente entrar naquela onda. E sem querer, o policial, a pessoa que está ali, fica bravo também. E na hora que a gente fica bravo, a gente perde. Para não perder, tem que encontrar esse eixo de equilíbrio. Seja o que for que o outro está falando, cuspindo, batendo, xingando, você vai parar. Se tiver que dar um tiro, dá. Se evitar matar é melhor, mas tem horas que se não matar, você vai ser morto. E a gente sabe que estão fazendo alguma coisa que as pessoas comuns não fazem. Eu acho bom que a maioria da população não tenha armas, isso é comigo. Porque quem não sabe usar arma é melhor não ter. Quem não sabe usar arma não pode ter arma, vai fazer besteira, vai dar arma para bandido ainda por cima. Então, cuidado com isso. Tem pessoas especializadas, eu falo, tem momento que você está com medo de alguma coisa, você liga para a brigada, você liga para alguém que pode te ajudar, alguém que é especializado, que foi treinado. Mas esse treinamento tem que incluir o autoconhecimento, para encontrar o seu eixo de equilíbrio. E na hora que as coisas todas, imagine, quando você vê coisas muito cruéis sendo feitas, e cruéis que são feitas com seu parceiro, é muito difícil dizer, eu estou na minha, vou respirar e está tudo bem. Não está, não, estou uma fera. Mas como é que eu controlo essa fera, né? Como é que eu faço? Dizer assim, nossa, eu vou esganar esse cara aqui, vou cortar ele em pedacinho, né? Fala, não vou não, peraí. Eu vou prender, ele vai ser julgado, vai tudo correr nos conformes, né? Mesmo que a gente saiba que às vezes os conformes não acontecem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, né? Porque quando a gente sai do nosso ponto de equilíbrio, da razão, e vai deixar a emoção tomar conta, geralmente não dá muito certo. Mas quando você mantém, por isso que antigamente fica frio, né? O pessoal na gíria até fala isso, né? Fica na sua, fica frio. É isso, seja você. Porque é muito fácil para nós humanos entrarmos na energia do outro. É muito fácil. E é para tudo. Para sexo, para comida, para assassinato, é para tudo. Nós somos seres sensíveis. Nós somos movidos pela sensibilidade do que está à nossa volta. E, de repente, você está perto de uma pessoa muito cruel, muito má, aquela crueldade vai puxar em nós a crueldade que existe em nós. Não é dizer eu sou bonzinho, nunca faço. Mentira, você é um ser humano. O ser humano faz de tudo. Eu fiz um livro com o professor Cortella, que eu gosto muito do título que ele deu. Muito bom. Que, não é? Nem anjos, nem demônios. A humana escolha entre virtudes e vícios. Nós temos que escolher. Mas eu só posso escolher se eu me conhecer. Se eu não me conheço, eu sou manipulada, puxada, empurrada pelas circunstâncias e pelas outras pessoas. Outra coisa que eu gosto do Cortella é isso. Ele disse que ele foi secretário de Educação aqui em São Paulo há muitos anos atrás. Ele, na mesa dele, disse que tinha na mesa um papelzinho que era para lembrar uma história que era de Getúlio Vargas. Que na época do Getúlio, ele nomeou alguém para ser o responsável de uma cidade, não sei se era perto onde o Getúlio nasceu, mas aí no Rio Grande do Sul. E este homem um dia liga para o Getúlio e diz assim, eu preciso falar muito com o senhor. Diz, mas por que você quer falar tanto comigo? Diz assim, olha, bem que o senhor disse que cada um tem seu preço. Estão chegando no meu. O senhor vai me ajudar? Me dê apoio porque estão chegando no meu. E a gente saber que somos humanos, que somos frágeis, mas que a gente tem que ter esses pontos de equilíbrio, né? Esses ajustes, mas que depende do autoconhecimento, para a gente não cair em tentações. O Padre Nosso faz isso, né? Não nos deixar cair em tentação, é por aí, porque as tentações vêm.
E no budismo a gente fala, são as armadilhas do caminho. Outro episódio que eu gosto do Musashi Sensei é quando ele foi atacado por uma emboscada e eram 25 samurais atrás dele, né? E ele lutou com todos, saiu arrebentado, quase morreu, mas não morreu. E perguntaram a ele, como que você fez? E ele disse, um por um. É isso aí, é um por um. Imagine, e eu falo isso até para empresas. A pessoa diz, eu tenho tantas tarefas, eu não sei o que eu faço. Eu falei, uma por uma. E se você não ficar brigando com a situação, não ficar falando, o que eu vou fazer é um por um, mas é presença pura. E o treinamento do Zen era treinamento de samurai, né? É presença pura, estou inteiro onde eu estou. E meus órgãos dos sentidos estão todos ligados. Então, o Zen não é descansar, Zen não é fazer nada, é o contrário, é despertar. Por isso que a palavra Buda significa aquele que despertou. A palavra iluminação veio depois, na Alemanha, quando traduziram os textos budistas, né? Para dizer aquele, porque era a época da iluminação, do renascimento, né? Mas a palavra em si quer dizer despertar. A pessoa que está acordada, que está viva. Que os olhos veem, ouvidos escutam, língua sente o cheiro, o nariz sente o cheiro. A gente fala, a pessoa está tão presente que você sabe, se alguém entrar na sua casa agora, pelo cheiro, você sabe se é homem ou se é mulher. Pelos passos, você sabe a altura da pessoa e onde está. Isso é presença. E o treinamento do Zen é para essa presença. Não é pego de surpresa nunca, porque não tem surpresa, tem presença. E a gente acredita e confia nos órgãos dos sentidos, que tem comunicação direta no nosso cérebro. Perfeitamente, o cérebro tem a capacidade de compreender tudo que está entrando pelos órgãos dos sentidos e fazer a conexão. Quando a gente fala, eu tive uma intuição, é que não passou na parte lógica da consciência, mas esse computador aqui de última geração processou as informações todas que entraram pelos órgãos dos sentidos. Mas fala, nem sei como é que eu cheguei lá e peguei o cara. Foi uma intuição. Intuição, não. Processou tudo com uma rapidez tão grande que a parte consciente nem percebeu. E a gente tem que confiar nisso. Precisa confiar. Os órgãos dos sentidos estão aqui para nos proteger, para nos auxiliar nessa jornada pela vida. Então não é para coisa que eu duvido, não duvida de mim, não duvida de você. Tenho a capacidade de ver, de ouvir, de ter olfato, a gente sente tudo, né? E está presente em cada instante. Então, quando a gente fala de praticar Zazen, a gente fala de presença pura, treinamento para uma vida não violenta, porque você vê a violência chegando e você para. Você pode usar um gesto violento, uma atitude, um tiro, seja o que for, mas você cessou aquela violência. Você não deu continuidade a ela. E você não saiu, porque o cara que vinha lá queria matar todo mundo, você não saiu matando todo mundo por aí. Pelo contrário, separou alguém que estava matando todo mundo. Aqui em São Paulo teve uma coisa medonha, umas semanas atrás. Um carinha parou um outro carro e ele falou que ele era um policial civil e não era. Matou os 3 policiais. Por isso que eu digo, não pode brincar, não é dizer... Porque a imprensa gosta muito de dizer, né, que o policial é mau, que os policiais são muito violentos. Olha, coitadinha da vítima. Eu falei, espera aí, gente. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que ele é psicólogo da Polícia do Rio. Ele disse para mim, monja, a senhora não sabe o que é esse estresse. Nenhum de vocês sabe o que é isto. É risco de vida o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. Não é brincadeira. A pessoa fica, o tempo todo pode ser morto. E está treinado para isso, mas mesmo assim é muito estressante. E a gente tem que saber lidar com isso. Em São Paulo estão querendo fazer uma campanha agora de retreinamento de toda a polícia militar aqui de São Paulo, porque foram verificados movimentos que foram muito violentos, muito agressivos, no momento que não precisaria dessa agressão. É quem não está na rua que não sabe. Porque quem está lá não sabe se essa pessoa com cara de anjinho está armado. Se o coleguinha dele está dentro da casa ali atrás e vai dar um tiro em você. Então, na hora que a gente fala da violência militar, a gente fala do policial, a gente tem que ver o que está acontecendo. Por que a cidade está violenta? Por que as pessoas estão tão violentas? Será que nós podemos mudar uma cultura de violência para uma cultura de não violência? Isso inclui todo mundo. Então, é difícil, não é fácil.
Eu procuro entender você e a sua profissão, né? Porque eu não estou lá. Eu ouço falar, eu ouço dizer, mas nunca estive, primeiro, nunca estive armada na rua com as pessoas dizendo, olha os homens lá, porque aqui eles falam assim, né? O homem é o inimigo. O policial que diz que é o amigo, ele é o inimigo. Ah, os homens estão ali. Como os homens estão ali, né? São os nossos protetores, devem ser os nossos guardiões. E sabe o que falta aqui um pouco? Educação desde a infância disso, do respeito ao policial, da gratidão ao policial. Eles no Japão fazem coisas engraçadas. Eles têm várias casinhas assim espalhadas pela cidade, né? Onde fica a polícia ali dentro. E se uma criança, por exemplo, acha uma moeda na rua, ela tem que levar ao posto policial. Ela vai até o posto policial e fala para o policial, encontrei essa moeda. Ele fala assim, muito obrigada, podemos deixar aqui. Afaga a criança. Ele cria vínculo de relacionamento harmonioso. Eu sou seu amigo, estou com você, estou aqui para isso. Então vai se educando uma população de que o policial é nosso amigo, ele não é inimigo. Ele não é uma pessoa que eu tenho medo, pelo contrário. É alguém em quem eu confio a minha vida, da minha família, da minha cidade. E é uma pessoa que está sendo treinada e que devia ter salários muito bons para isto, para não precisar ficar fazendo hora extra em outros lugares, como muitos fazem aqui em São Paulo. Vão ser segurança em outros lugares, porque o que ganham não é suficiente para manter a família. Então, são coisas para se pensar. Quer dizer, são pessoas que estão oferecendo a sua vida, arriscando a sua vida e da família, porque tem bandido que fica lá vendo onde é que ele mora, onde é que está a família, etc., e quer acabar com todo mundo. Então, são pessoas que toda a família corre risco. Tinha um menino aqui que vinha aqui da comunidade, que ele dizia que ele nunca ia de farda para casa. Que ele trocava farda porque no bairro que ele morava não podiam saber que ele era policial. Então ele vinha com a mochilinha, punha a farda dentro, ia com roupinha comum, saía com roupa comum, e a farda às vezes estava amassada, e o capitão dele ficava bravo com isso, a farda está amassada, ele disse, olha, mas eu não posso. Onde eu moro, eles não podem saber o que eu faço. Então são coisas para a gente pensar, né? Existe uma violência que existe em nós, em todos nós seres humanos. Existem as pessoas que aprendem a lidar com essa violência interior para poder lidar com essa exterior, que vem de outras pessoas, que vem de outras situações, e a gente saber onde é que eu estou pisando aqui. Aí eu tenho que confiar em mim, confiar nos meus sentidos, no treinamento todo que tem, capacidade de resposta, né? Outra coisa interessante que eu lembro, meu avô de 1800 e pouco, e ele adorava nos contar que ele era capaz de apagar uma vela, não sei a que distância, com tiro. E apagava a vela. Ele se orgulhava muito disso, né? E a gente falou, ai, que bonito. E era uma época em que dizia, quando chegavam as eleições, diz que o pessoal chegava armado na casa dos outros, e você vai votar em fulano, né? Se você não votar, vai ser morto, né? E meu avô disse que uma vez ele estava num baile com a minha avó, estavam lá dançando numa festa, e entraram uns caras lá armados, né? E puseram os homens todos em fila e disseram, agora vocês vão dançar. E ficava tirando no pé deles para eles dançarem. E quando chegou meu avô tinha um irmão mais velho que era muito bravo também, que era respeitado. Meu avô chegou para ele e disse assim, você sabe quem eu sou, não sabe? Ele disse assim, pois é, você é irmão do Pedro, sou irmão do Pedro, sim. Ah, não, esse aqui não dança, esse aqui não dança. E isso era um orgulho para nós, né? Aí ele contava isso com a boca cheia, né, de que foi respeitado porque era uma família brava, não era uma família mansa. E quando uma vez encontrei um desses meus primos mais velhos, um senhor já de bastante idade, e eu falei que eu era monja e que era a favor da não violência, ele disse assim, a nossa família não tem sangue de barata. A braveza é boa, porque tem que pôr as coisas, pôr os seus pontos nos is, né? Não é deixar, tá na paz. Não é isso, não. E é como você fala, a violência ela tem que ser parada. E às vezes, para parar, a compaixão, quando a gente fala, budismo tem 2 alicerces, sabedoria e compaixão. A compaixão não é tapinha no ombro, não. A compaixão é aquilo, às vezes você tem que dar um grito,
às vezes você tem que parar uma pessoa, mesmo uma criança. Se a criança vai pôr um dedo na tomada, vai pôr o dedo na fogueira, você vai dizer, para. Você não vai falar, filhinho, não põe o dedo na fogueira, porque o fogo queima. Aí a criança já está no hospital, né, com queimadura. Então, tem momentos que a compaixão não é ser mansinho, mas não é ter raiva. A gente vai controlar as emoções nossas. Então, para o bem, eu vou fazer essa pessoa parar. Para o bem, eu vou dar um grito. Para um bem, eu vou dar uma sacudidazinha. Fala, danado. Mas eu não odeio a pessoa. Eu não quero a extinção de ninguém. Você vê, morre um, vem outro, né? Morre um, vem outro. Não tem fim. Dizer, eu vou acabar com todos os bandidos do mundo? Não vou. Não é possível. Mas eu posso trabalhar para uma sociedade toda mudar. E você vê que não é só nas periferias mais carentes. Eu digo, quando agora tem falado muito em feminicídio, pessoal brigando muito em casa, porque está isolado, estão lá se pegando, né? Eu digo o seguinte, talvez as pessoas mais simples são as que chamam pelos policiais, pelos brigadianos. Mas a classe média alta, não chama ninguém. E o crime está acontecendo do mesmo jeito. Quando fala de estupro, de abusos, hoje uma senhora me mandou um e-mail dizendo assim, estão tão preocupadas com o abuso feminino e o masculino, e os meninos que são abusados, e os meninos que são estuprados em casa, por que ninguém fala? E realmente tem uma coisa grave acontecendo, um absurdo que se faz, né? E tem que ser manifesto, tem que levar as pessoas que são doentes, né, para tratamento. Algum não tem cura, vai ficar preso o resto da vida, porque não tem cura, né? Alguns se curam, outros não. Mas não pode dizer que isso é bonitinho e está certo. Eu vou bater no ombro e dizer, meu filhinho não faz isso. Não, peraí, isso tem que parar. Tem uma monja beneditina, muito minha amiga lá em Rio Branco, lá no norte, e ela me manda e-mails sem parar de tráfico de pessoas. Aqui no sul a gente não ouve tanto isso, né? Sim. Você desce no aeroporto no norte e nordeste do Brasil, tem cartazes imensos dizendo que tráfico de crianças é proibido, que sexo com crianças é proibido. E dizem que vem aviões fretados da Europa para cá. Vinham, né? Com homens adultos atrás de crianças. Falei, o que nós estamos fazendo? Que mundo é este? Que isso é permitido? A gente pega uns ou dois ou três aqui, mas não consegue pegar todos, né? Então precisa um processo reeducacional para uma grande parte da população, para que haja mudanças efetivas, né? E que as pessoas possam denunciar sem medo, porque às vezes meu irmão, não vou denunciar, denuncie, seu irmão está abusando da sua filha e você não falou nada, a menina de 10 anos está grávida, não é? Fez um aborto agora, foi uma coisa gravíssima. Durante 4 anos a gente falou, onde é que estavam as pessoas que cuidavam dessa criança? 4 anos abusada, engravidou, e o cara ainda disse assim, eu estava tendo uma relação com ela, como se fosse normal. Quer dizer, ele é perturbado. Mas e os outros adultos que estavam em volta? Como que você diz que não percebeu e não viu? A responsabilidade é de todos. Criança é boba. Criança tem medo. Por isso que fala que é vulnerável. Criança não é responsável. Não sabe o que está fazendo. Um adulto grandão em cima, né? Oi, tá bom, que medo, né? Então tem muita coisa. E tem muitas áreas de atuação, né? Mas o coração tem que ser de compaixão. A mente tem que ser de sabedoria. E para isso, às vezes, a gente fica quieto, parado, sem fazer nada. Mas está fazendo muita coisa. Está conhecendo intimidade a si mesmo. Tem que conhecer corpo e mente. As minhas emoções, o que provoca a minha raiva, o que provoca a minha alegria, para a gente dizer, você é senhor de si mesmo. Não é manipulado por ninguém, nem por afeto, nem por desafeto. Está firme ali, ó, no seu eixo de equilíbrio. E uma das coisas que dá o eixo de equilíbrio é a respiração consciente, né? Inspira, solta. E já entrou no eixo. Inspira e nunca responde sem primeiro respira. Aliás, os atiradores de
de linha, que chama, né? Todos Isso. trabalham respiração consciente, não é isso? É a chave da vida. Você viu agora, né? Todo mundo que, quando a Covid-19 pega o pulmão também, ela pega outros órgãos, né? Quando pega o pulmão fica duro. O pulmão duro não respira. E a pessoa quase morre, fica desesperada, então tem que entubar, etc, né? Porque a respiração é a nossa vida. Quando a gente sai do útero materno, a primeira coisa que faz é porque o ar passou por aqui. É bonito isso. A gente pode ficar sem comer, sem beber, mas não pode ficar sem respirar. Tinha um monge nos Estados Unidos, ele serviu nas guerras lá do Golfo, etc. E ele dizia assim, que às vezes ele não conseguia dormir com as imagens muito violentas que ele tinha passado, e que às vezes ele pensava em se matar, mas ele descobriu que o único jeito impossível de alguém se matar é tampando o nariz. Vou morrer. Ninguém aguenta. Então ele disse assim, a respiração é a nossa vida e ela mexe com os nossos estados emocionais. Então, se eu não controlo a minha mente, se eu não controlo o meu gesto, a minha atitude, a minha fala, eu posso controlar a respiração. E às vezes não dá para parar para respirar, e a gente tem que andar. E andando em exercício, e vai encontrando o eixo de equilíbrio, vai oxigenando o corpo e a mente para ter decisões acertadas, decisões corretas no momento correto. E outra coisa do professor Cortella também que eu gosto, no escritório dele tem uma frase: só aceitamos erros inéditos. É boa. Não é? Isso é boa. E é por aí que eu caminho, dizendo às pessoas, acorda, desperta, a vida é legal, e você é um ser humano, você podia ser barata, passarinho, o rato virou ser humano, tem uma capacidade de inteligência, de percepção e de questionamento. O que é vida, o que é morte, o que é que nós estamos fazendo aqui, para que serve essa existência, como é que eu sirvo melhor, e não como é que eu sou servido melhor, né? Como é que eu sirvo melhor ao mundo, à sociedade, à minha vizinhança, meus filhos. Eu tenho que olhar para essas crianças. Eu tenho criança em casa, eu tenho que olhar e ver mudança de atitude. Alguém está aprontando com a criança. E tem que imediatamente dar alarme. Não pode ficar quieto. Muitas mulheres encobrem. O próprio marido. A gente fala para as mulheres que encobrem, vai falar assim, olha, minha filha, você quer encobrir seu marido maltratando a sua filha, etc., na sua casa, tudo bem, porque você não vai matar ele. Mas ele vai pegar a menina do vizinho. E o vizinho vai matar o seu marido. Então, se você quer bem a ele, você impeça. Você chame alguém, tome uma providência, porque não é só na sua casa. Ele começa aqui e ele vai se espalhando. Então, está vendo o problema? Corta pela raiz, não deixa crescer. Elas têm medo, né? De perder o marido, de perder a relação, mas o filho vale mais, né? A criança vale mais. A relação pode surgir outra depois. Não pode ficar envolvida dessa maneira. Então, é um trabalho incessante, né? Quando a gente pensa que terminou aqui, começa ali de novo, né? E eu espero que você tenha uma vida longa, brilhante. Obrigado, saudável, Sensei. né? Saudável. Sensei, uma questão, já que tu falou, a senhora falou sobre essa questão até do suicídio, né? E isso me fez lembrar, né, que no Brasil, né, o índice de suicídio entre policiais é altíssimo. E a maior causa de mortes policiais, mais do que conflitos, é o suicídio. Que respostas, né? O que o budismo poderia acrescentar em relação, né, a essa a gente sair desse buraco, sair dessa situação e ver outro horizonte a partir dessa ideia que sofrimento existe, cessação do sofrimento. Como é que a gente poderia falar sobre essa questão? Eu acho que a gente começa a entrar em depressão. Se você entra em contato só com crime, morte, abusos, você acaba desacreditando da humanidade. Quando você vê coisas, casais que não podem se encontrar, deixa o filho numa porta, o pai pega a outra porta, um quer matar o outro, e você vê muito crime, muita morte, muito corpo rasgado por aí, você fala, peraí, o que é isso? Que sentido tem a existência?
E às vezes o policial vai se apegar a alguma coisa, a uma pessoa, a um afeto. E se esse afeto falha, ele põe toda a sua energia amorosa, toda a sua vida na dependência de um outro ser humano. Não pode. A nossa vida não depende desse outro ser humano. Quer seja namorado, um amigo, um companheiro. Não é isto. A vida é sua, é você. E ela é preciosa. E claro que a gente fica triste, a tentação é essa. Puxa, tá chato, quero ir embora. Não estou dando conta, quero ir embora. Você não vai. Você não está vendo o fim do túnel ainda, é porque você não chegou no meio do túnel. Tem uma luz lá adiante. Então, aguenta um pouco. Trabalhar resiliência, que é a capacidade de suportar o insuportável. Parece que não vai de jeito, não tem o amor, não tem o afeto. Porque imagine, vamos pensar, o menino cresceu numa casa em que disseram para ele não brigar com o amigo para não ser violento. O menino cresceu dizendo que não podia nem bater no irmão. Aí ele resolve que vai ser policial porque ele achou bonito. Aí ele sai, o primeiro dia que ele sai na rua, ele dá com uma realidade que ele não estava, por mais que preparasse, ele não estava preparado. Aí ele volta com conflito para casa. Tudo aquilo que ele foi treinado a não fazer, ele teve que fazer. A primeira vez que mata alguém, fiquei enlouquecido. Eu jurei que eu não ia matar ninguém, eu jurei meu pai, minha mãe, para todo mundo, eu fiz um voto, sou um homem bom, matei o cara, e agora o que eu faço? Até errei, eu queria dar o tiro na perna, deu no peito, e agora? Eu errei para a ciência, vai aprender, vai fazer tiro ao alvo, meu filho, mas não vai se matar por causa disso. Então tem que trabalhar o emocional, e vai trabalhar com autoconhecimento. Tem que trabalhar, saber o que é depressão, a depressão existe, e a gente pede ajuda. A gente fica muitas vezes na vida sem entender por que está vivendo. E acaba não respeitar, porque não é respeitado por ninguém. E a gente achou que ia ser tão bonito, que ia ter uma profissão tão elegante, né? E de repente você vê que tem uma bandidagem te perseguindo e perseguindo a sua família e todo mundo que você gosta. É pesado. O que as pessoas não entendem é que a vida de um policial emocionalmente é muito pesada. É como os meninos que vão para a guerra. Tinha um piloto de avião nos Estados Unidos, da United, que levava os jovens para a guerra. E assim, voltavam pedaços de pessoas. Não só porque faltava um braço, uma perna. Olha lá, está querendo parar, eu vou carregar ele aqui. Não é a arma que eu vou carregar o celular. Então, a gente tem que trabalhar com a emoção. Tem que saber que é natural. Que pensar em morrer é natural. Pensar em suicídio, de boa, só não faça. Pensou em suicídio, que legal. Você vai se suicidar de que jeito? Vai se atirar num poste, vai de uma janela, você vai dar um tiro na cabeça, na boca, no nariz. Onde é que você quer dar o tiro? Vamos imaginar isso. Não vamos fazer, vamos só imaginar. Nossa, vai doer, né? Ih, vai ser uma sujeirada. Quem é que vai limpar depois? Sabe, trabalhar com isso, não dizer, não pode pensar. Não, pensa. Vamos pensar. Uma das coisas que os monges faziam no Vietnã era para ir nos cemitérios, os cemitérios que não eram cemitérios, né? Os corpos ficavam largados. Aqui a gente ainda tem onde enterrar. Na época da guerra não tem, às vezes, nem um vala para enterrar. Então ficam os corpos largados. Então era para os monges sentar ali do lado e ver que bonitinho que é o corpo em putrefação, como vai inchando, vai ficando roxo, fede, abre, vai caindo aos pedaços. Assim, vão lá meditar sobre o que é vida e morte, para ver se você não quer viver. Olhe a morte, mas olhe um corpo morto em putrefação. Não só no momento da morte. Pense o que é isso. É isso que você quer para o seu corpo? Que não tem um mínimo de respeito pela sua ancestralidade, pelas pessoas, esse DNA que está carregando a humanidade há quantos milhões de anos para você existir agora. Você existe agora não só porque teve pai, mãe, avô, avó, pessoas cujos nomes você nunca ouviu falar, que não sabe nem de onde vieram. E a sua vida estava lá, ela está aqui. Então honra essa ancestralidade. Aqueles que foram capazes de suportar o insuportável, e por isso nós estamos aqui. Então, porque às vezes a pessoa acha que é um ato de valentia se matar. Não é. Não é. Porque causa muita tristeza. Vai causar muita dor à sua volta.
Para que isto? Muito do suicídio é uma vingança para os que estão vivos. Mas vingar do quê? Para quê? Eles vão esquecer. Tinha um moço uma vez que veio falar comigo que a namorada, isso, aquilo. Eu falei, filho, ela não vai nem no seu enterro, você quer saber? Você vai se matar por ela, ela nem no seu enterro irá. Vai esquecer que você existiu. Vai lembrar só, eu tive um namorado quando eu era mocinha que se matou por minha causa. Ai, que bonito. Não é por aí. Então a gente tem que encontrar que a vida é para ser vivida e atravessar os momentos difíceis. Uma médica, ela é cardiologista, e ela diz que a resiliência está nas hemácias. Que as nossas hemácias são as células vermelhas, quando elas passam pelas artérias, pelos capilares, lá na pontinha do dedinho do pé, ela é tão estreitinho onde ela tem que passar, que ela se deforma toda, fica tortinha, 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 e depois ela sai daquele lugar difícil e ela se abre novamente. E a nossa vida é assim. Tem momentos que a gente se encolhe, que fica triste, que fica pequeno, se fecha, mas é porque tem que passar num lugarzinho ali, um lugar difícil, um lugar de sofrimento, de dor, de tristeza, de questionamento, para depois abrir-se novamente. Então não fica nesse lugar. Percebe que esse lugar da tristeza, da depressão, do pensamento da morte, de querer acabar com a minha vida, é um pedaço só. Mas se você não parar por aí, tem coisas bonitas lá para frente. Tem experiências gostosas como ser humano. Tem coisas lindas que pode acontecer. E em vez de ver só o crime, a dor, começa a ver que tem coisas bonitas à sua volta. Tem bebês nascendo. E às vezes você tem que ajudar um bebê a nascer. Tem coisas lindas que podem ser feitas. Tem flores, passarinho, tem tudo. Por que eu só olho um lado? Tem outro lado. E mesmo a pessoa mais cruel de todas tem um outro lado. É um ser humano. Então começa a ver que nós humanos somos bons e maus ao mesmo tempo. Mas a gente escolhe um caminho. E às vezes a gente não corresponde ao que a gente escolheu. E é isso que é pior. Eu tive um menino aqui que se suicidou, eu não conhecia ele, eu conheci a mãe. Ele era um atleta, era um menino, tinha 1,90 m de altura, era uma faixa altíssima lá de judô, era o primeiro aluno da faculdade de engenharia, morava sozinho com um cachorrão enorme. Um dia ele pegou uma espada de samurai e pôs na frente, pegou um revólver e deu um tiro na cabeça. Ele era o exemplo para o irmão mais novo, era o filho maravilhoso de uma família. Eu falei, o que é que ele não correspondeu? Ele viu o seu lado sombra, ele viu o seu lado imperfeito. E ele tinha que ser perfeito, a família, todo mundo esperava a perfeição dele. E ele não era essa perfeição. Na hora que ele encontra com ele mesmo, com as suas falhas, eu quero acabar comigo, não vai acabar com você. Você corrige a falha, você melhora, você modifica. Ninguém é perfeito. Ninguém está procurando a perfeição, nós nos aperfeiçoamos, mas nunca nos tornamos completamente perfeitos. Então, é um trabalho incessante de acolhida. E cabe aos parceiros perceber como é que está ficando. Está ficando muito quieto, está ficando esquisito. Vamos tomar café, vamos conversar. E conta uma história bem dramática. Né? Provoca para que fale, que converse. Para ver, não, eu já passei por aí. Não é de, eu nunca pensei nisso, não. Todos já pensamos. Meu pai, às vezes, dizia isso, ele estava muito bravo, ele assim, às vezes tenho vontade de dar um tiro na cabeça. Nunca deu. Morreu com 96 anos de idade. Então, essa vontade do tiro na cabeça, deixa passar. Deixa a vontade vir, reconhece. Não age. A única coisa é isso. Por que a gente aprende no Zen? Que todas as emoções são humanas. Não tem nada para jogar fora, mas a ação não faça. Fiquei com vontade de me matar, não me mato. Fiquei com vontade de matar alguém, não mato. Fiquei com vontade de dar um soco, não dou. Eu escolho o que eu faço. Eu percebo que tudo isso é natural, não é feio, não é porque eu sou fraco, não é porque eu sou covarde, é porque você é um ser humano. Então tem que tirar os estigmas de cima, sabe? No Japão a gente ora para todos do mesmo jeito. Você não pergunta do que a pessoa morreu.
Morreu uma pessoa, você reza. Do mesmo jeito. Morreu de velhice, morreu da Covid-19, morreu assassinado, morreu suicidado, suicidou-se, a mesma coisa. É um ser humano que morreu. E a gente reza para que vá para a luz infinita. Para que encontre paz e tranquilidade. E que vá para onde estiver aqui, porque às vezes a pessoa tem que entrar num outro universo. Que seja. Nós apenas oramos para que esteja bem, tranquilo, que seus familiares e amigos tenham consolo, que vá bem. Vai para a luz. Sem rancores, sem raiva, sem nada. Vai. Acabou. E vai continuar em algum outro lugar. A gente fala que a vida, a morte, é como se fosse uma circunferência, né? Metade da circunferência onde nasceu, essa é a vida presente, a outra termina na metade do círculo. Aí a morte. Isso aí, você está vendo? E depois tem a vida intermediária, que vai dar outra concepção. E dizem que a gente está lá assistindo nossos pais, que nós escolhemos de quem vai ser filho. Por isso ninguém pode reclamar. Eu não pedi para nascer, pediu. Você veio aqui, você fez a gente ficar junto, você quis. É um pouco isso, né? A gente não pode provar nada disso, mas caminhamos por aí. Nós, humanos, estivemos presentes no momento da nossa concepção. Esses pais são nossos pais e nós podemos pegar deles as coisas boas. Aquilo que não é bom, a gente deixa com eles que se divirtam com isso, mas pega o que é positivo e bom. E é uma coisa que Buda dizia. Quando ele estava no fim da vida, ele morreu velhinho também, idoso. Aliás, eu gosto de falar do Musashi por causa disso. Musashi Sensei morreu velho, largou a espada, morreu fazendo poesias e desenhos, foi um dos pouquíssimos samurais que não morreu pela espada, porque ele soube crescer dentro dela. Ele cresceu como um ser humano, como um sábio. Tem um momento na vida que a gente deixa de ser guerreiro para ser sábio, mas tem que passar pelo guerreiro. Não tem shortcut, não tem atalho na vida. Temos que passar pelas passagens que passamos, e passamos aprendendo e crescendo. E levamos essa experiência conosco para ajudar quem está à nossa volta. Você sabe que vai chegar pessoas perto de você, que podem ser policiais, que estão muito aflitos, e a gente vê nos olhos. Os olhos dele estão diferentes. Deixa eu conversar, vem cá. Vem cá, parceiro, vamos conversar. O que está acontecendo? Isso passa, já passei por aí, fulano já passou por isso. A gente atravessa esse lugar. E é importante, porque é a virada. Eu escrevi um livro que chama Ponto de Virada. E a gente tem que saber esse ponto de virada. Às vezes a gente tem que chegar naquele lugar que eu não quero mais nada disso, eu não aguento mais. E em vez de você morrer, você vira. Você vira para olhar tudo isso de outro jeito. E é possível fazer isso. Para isso tem amigos. Para isso tem companheiros. Para isso ninguém está sozinho. Tá bem? Então tá, Sensei. Bom falar com você. Agradecer a senhora. Obrigada. E deixar um abraço aqui para minha sensei, né, a Shoden Sensei. Deixar um abraço para o monge Yaku-san, né, que é um grande amigo também. Está fazendo um trabalho maravilhoso em relação à medicina aqui em Porto Alegre, com essa questão do Covid, atendendo muita gente online. É um trabalho maravilhoso do Yaku-san. Mandar um abraço para o Corro, para o monge Corro também, a gente treinou muito Aikido juntos aqui. Ah, legal. Que bom. E para Myoden também, para todos os membros da Sangha aqui do Via Zen, né, da minha Sangha, o Dengaku Sensei. E agradecer mais uma vez pela oportunidade de ter tido essa conversa. Eu acredito que isso vai reverberar muito dentro da corporação policial e eu acredito que é um diálogo muito necessário, é uma lógica necessária nesse contexto todo de pandemia, de intolerância, de violência que a gente está passando, global, né? E eu acredito que essas palavras aí vão reverberar muito ainda. Então, muito obrigado, Sensei. Vou fazer o encerramento, Sensei? Vamos lá, assim seja, que todos possam se beneficiar e lembrar que no Rio Grande do Sul, não, no Espírito Santo tem um mosteiro que trabalha só com policiais militares. Todos os policiais militares da região ali vão fazer zazen no mosteiro. Faz parte do treinamento. E é importante a gente lembrar que você pode levar isso para a corporação. Não precisam
podem ir no mosteiro, fazer um retiro de vez em quando, fazer um dia, 2 dias de prática com a Shoden Sensei. Eu acho que é importante. O pessoal achar ruim não é religião, não vai querer que ninguém seja budista, vai querer que conheça a si mesmo, como já dizia Sócrates, que é o caminho da libertação. Libertação das angústias, das aflições, do desespero, da tentativa de suicídio, é o autoconhecimento, é o que liberta o ser. Então faça isso. E que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Muita luz, muita sabedoria, muita saúde para vocês que também estão aí na rua, que podem pegar a Covid. O monge pegou, mas já sarou. Yaku-san teve doentinho. Então, cada um de nós que se cuide bem. Eu sei que ainda está muita gente na rua que não devia estar, mas o que podemos fazer? É só dizer, fiquem em casa, se protejam e estejam abençoados. Muita saúde e longa vida. Até breve. Show, Sensei. Até mais. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.